irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus do Evangelho de Marcos, por gentileza, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13, do 13 ao 17. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus, Marcos 2, 13 ao 17. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, sim os pecadores. Oremos novamente. Senhor Deus, bondoso, estamos aqui, Pai, diante da tua santa palavra, e rogamos a Ti, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela seja, Pai, lida, explicada e aplicada para a glória, Pai, do Teu santo nome, de maneira fiel, simples e verdadeira, Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo ensina a tua igreja nesta noite, Pai, através da tua santa palavra. Oramos, Pai, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em certo momento da história, no Mar da Galileia, um pequeno distúrbio atmosférico assolou um pequeno barco. Os textos sagrados descrevem que esse momento foi, na verdade, um furacão. Conhecemos essa história como uma tempestade, vento furioso, de grandes proporções sobre aquele barquinho. No Evangelho de Mateus, vemos que esse evento nada mais foi do que uma grande agitação, ou até mesmo um maremoto. Ali, no Mar da Galileia, que fica localizado ao norte do Vale do Jordão, existe uma diferença de altura de em torno de 200 metros em relação ao mar Mediterrâneo. Essa diferença de altura faz com que o Mar da Galileia, que é mais baixo, naquele momento de cheia, o leito, que é cheio de montanha, faz com que essa água, esse vulto, torne as águas mais tortuosas. O ar quente que fica sobre o Mar da Galileia faz essa tempestade acontecer de uma maneira mais impetuosa. E aí, imaginem no Mar da Galileia, diante de todo esse cenário, um pequeno barco. Dentro deste pequeno barco, nos ensinam as Sagradas Escrituras, em Marcos 4, 35, estava o nosso Senhor Jesus e os seus discípulos. Naquele momento, os discípulos demonstraram falta de fé e intensa timidez. O nosso Senhor Jesus dormia e eles não confiaram. Dentro desse cenário de um mar cheio de ferocidade, os irmãos não confiaram. O texto sagrado nos diz também, um pouquinho antes, que o Senhor Jesus já tinha feito multiplicações de pães. Ele já tinha demonstrado o seu poder para aqueles irmãos, mas aqueles irmãos não creram. Eles ficaram ali desconfiados.
Senhor Jesus poderia muito bem, naquele momento, tê-los advertidos. O Senhor Jesus poderia ter brigado com eles. Ué, como assim vocês não estão confiando? O Senhor Jesus poderia ter ficado com bastante raiva, mas ele não ficou. Cristo agiu de uma outra maneira. O Senhor, ele respondeu, diz o texto, Marcos 4, porque sois tímidos? Como é que vocês não têm fé? Ao enxergar alguma situação contrária com os nossos princípios, nós, meus irmãos, rapidamente reprovamos. Se alguma coisa acontece nas nossas vidas que a gente não concorda, a gente automaticamente aponta o dedo, a gente crucifica, a gente condena. Nossa sentença, ela é imediata. Frequentemente, lendo as Sagradas Escrituras, nós observamos falhas morais no comportamento dos apóstolos. Isso, os apóstolos, os escolhidos pelo nosso Senhor Jesus, que andaram por 3 anos, nós identificamos falhas morais. Em Mateus 9:34 nos mostra que eles queriam saber quem era o maior entre si. Ficaram perguntando, e aí, quem é o maior? O Senhor Jesus vai lá e repreende. Em Marcos 6:52 nos diz que eles ainda não haviam compreendido o milagre dos pães e eles estavam com o coração endurecido. Lucas 9:54 nos diz que 2 deles tiveram o desejo de mandar descer fogo dos céus sobre a aldeia dos samaritanos, porque não quiseram recebê-los. Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo dos céus? Os irmãos estavam andando e estavam desejando a morte de pessoas. Marcos 14:38, no jardim do Getsemane, 3 dos mais próximos. Marcos, Pedro, Tiago e João, eles dormiram quando eles deveriam ter orado. Naquele momento de angústia profunda do nosso Senhor, eles dormiram. Eles não estavam com Cristo naquele momento. O apóstolo Pedro negou o nosso Senhor por 3 vezes e até praguejou. O apóstolo Paulo nos mostra, ao escrever a segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 8:9, ele diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasse ricos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele se esvaziou. Aquele barquinho, ele poderia ter repreendido, exortado, mas ele não fez isso. Mesmo com o tamanho e comportamento dos discípulos e com o nosso comportamento diante de Deus, o nosso Senhor Jesus continua agindo com piedade. Ele continua agindo com mansidão. Cristo demonstra nesta perícope a sua humildade, quando ele chama Levi. A humildade do nosso Senhor Jesus é uma virtude caracterizada pela consciência da própria limitação, de ter se esvaziado. Não vou usar o meu poder sobre eles. Eu vou continuar ensinando, perseverando. Ainda que as condutas sejam contrárias a tudo aquilo que eu tenho ensinado, o Senhor Jesus continua agindo com humildade, com simplicidade. Ele continua agindo com modéstia. Essa é a característica marcante desta película. Diante desta introdução, meus irmãos, precisamos entender que o livro de Marcos, logo no capítulo 2, ele apresenta o nosso Senhor Jesus como o Senhor sobre o perdão. Um pouquinho antes, no versículo 5 do capítulo 2, o Senhor Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É o que acontece antes dessa perícope de chamar Levi, o publicano. Logo depois, em seguida, ele vai falar do jejum. E ele vai falar do dia de sábado, como o nosso irmão orou agora há pouco, um dia reservado e separado para o Senhor. Mas agora ele fala sobre o chamado de maneira humilde. Ele chama Levi.
era justamente esse que se tornou pobre para nós, para que nos tornássemos ricos, que ensinou autoridade, que expulsou demônios, que ele nos convida, meus irmãos, a aprender mais dele a respeito da humildade de Cristo. Essa humildade, meus irmãos, é tema do nosso sermão, reconhecendo a humildade do Senhor Jesus. O Senhor Todo-Poderoso, mas também o simples carpinteiro, que se esvazia por amor de nós. E de que maneira nós devemos compreender a humildade do nosso Senhor Jesus? Versículo 14, 13 e 14, devemos reconhecer a humildade do Senhor Jesus através de um chamado inusitado, um chamado inesperado. Como assim? Humildade através de um chamado que a gente não espera. Nós não faríamos isso. Em segundo lugar, reconhecendo a humildade do Senhor Jesus através de um ambiente rejeitado. O Senhor estava num ambiente que nós reprovamos. E em terceiro lugar, reconhecendo a humildade do Senhor Jesus através do propósito que lhe foi dado. Ele veio para o fim. Ele veio, não foi para os sãos, foi para aqueles doentes, aqueles que necessitam a palavra de Deus, aqueles que almejam ouvir e aprender mais de Cristo. Nós, irmãos, estamos aqui reunidos. Precisamos reconhecer a humildade de Cristo através do chamado. E é dentro desses três pontos que eu convido os irmãos a acompanharem no versículo 13 do capítulo 2 de Marcos, que diz, de novo: saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha a seu encontro, e ele lhes ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue. Ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, Levi aqui é descrito como Mateus. Levi é o mesmo que escreveu o Evangelho de Mateus. Por que Marcos usa o termo Levi? Porque o nome dele também era Levi e Mateus. Teria o nosso Senhor Jesus lhe dado um novo nome quando ele se converteu, assim como aconteceu com Cefas, que era Pedro? Bom, o texto sagrado, meus irmãos, não diz nada sobre isso. É bem possível, dizem os historiadores, que o nome dele fosse um nome duplo, Levi e Mateus, assim como Tomé, onde está escrito em João 11, 16, e Bartolomeu, onde está escrito em Mateus 10, 3. A identidade de Levi e Mateus dificilmente, meus irmãos, pode ser questionada. Não temos dúvida de que Levi e Mateus eram a mesma pessoa e o mesmo nome. E isso é demonstrado através dos outros evangelhos. Além disso, Lucas chama Levi de coletor ou publicano. Na lista dos 12, segundo apresentou em Mateus 10:13, e aí se menciona que Mateus era um publicano. E o que seria um publicano? O que seria esse coletor? No caminho da Síria e Jerusalém, tinham 3 postos de coleta: Cafarnaum, Jericó e o outro nome eu não vou lembrar, eu não anotei aqui, mas existia um outro local que eram os pontos de coleta. Em Jericó tem o conhecido Zaqueu. Zaqueu era o publicano, era o coletor de impostos de Jericó. Em Cafarnaum era Mateus, o Levi. Ele estava ali. Qual era a função dele? Recolher impostos. Irmãos, hoje em dia, se nós falarmos em recolhimento de impostos, penso que um certo alvoroço no nosso coração é levantado naturalmente, quando a gente observa que o nosso bolso dói quando a gente descobre quanto a gente paga de imposto. Nunca fiz o cálculo, mas dizem as pesquisas que nós trabalhamos em torno de 5 meses para pagar bastante dos outros para o governo. O nosso país é um país extremamente rico por recolher tamanho de imposto e manter o sistema funcionando. Só que aqui, Levi cobrava da maneira que ele entendia para poder seguir. E ele cobrava de maneira injusta. É importantíssimo entendermos o que significava isso. Porque a baixa estima que os publicanos desfrutavam é perceptível em Lucas 5, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por
por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Por que o Senhor Jesus está comendo com esse pessoal? Isso é inadmissível. Eu não vou citar nomes para ilustrar aqui, mas imaginem alguém hoje em dia com autoridade e a gente discorda plenamente do nosso Senhor Jesus sentado para comer. Imagine o seu amigo mais próximo ou o seu cônjuge sentado comendo com alguém que você discorda plenamente. Pois é, o nosso Senhor Jesus assentou-se com os publicanos, que era o que tinha uma baixa autoestima. Lucas 7, versículo 34, fala a mesma coisa. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Glutão, aquele que come muito. Lucas 15, mas no final aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Meus irmãos, publicanos não eram flor que se cheirasse, eram muito mal vistos. E foi esse que o Senhor Jesus chamou. Zaqueu, Lucas 19,7 diz. Lucas 19,7 fala sobre Zaqueu. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu também, o publicano, era muito mal visto. Ou seja, meus irmãos, às vezes, quando você queria falar de pecador, você poderia dizer somente publicano, que aquilo demonstrava que aquela pessoa não era flor que se cheirasse. Era essa figura que o Senhor Jesus disse: segue. Foi a esse indivíduo, meus irmãos, odioso, que o Senhor Jesus disse: vem ser um dos meus discípulos. E nós devemos reconhecer, meus irmãos, que o Senhor Jesus deixou de lado o status que os fariseus tanto ostentavam, para nos mostrar que o Evangelho deve ser apresentado para todas as pessoas, independente de classe, cor ou etnia. A palavra de Deus, meus irmãos, veio para todas as pessoas. Mas normalmente o que nós fazemos? Escolhemos o grupo que nós vamos evangelizar. Alguns dizem: aqueles? Não. Esses? Nem pensar. Ou somente naqueles. Você pode até ter um grupo preferencial. Você pode até ter um grupo que você tem afinidade de trabalho. Por exemplo, para mim seria muito mais fácil trabalhar no ramo da engenharia, no meu meio de trabalho. Não que eu fique especificamente nesse ramo, mas é porque eu estou ali. Mas nada impede de agir em outros ramos. Mas não era isso que o Senhor Jesus estava aqui dizendo. Simplesmente Ele vem para todos, meus irmãos. E não cabe a nós dizer esse ou aquele, não. A nossa missão é anunciar. Quer queira, quer não. Quer seja oportuno, quer não. Anuncie a palavra de Deus. Não percam a oportunidade, meus irmãos, de apresentar o Evangelho bom e justo e verdadeiro do Senhor Jesus a todas as pessoas. Como foi falado da última vez aqui, não seja um crente 007, onde ninguém no seu trabalho ou no seu círculo não saiba que você é um crente. Todos precisam olhar para você e dizer assim: eis aí alguém que é diferente, alguém que é ético no trabalho, alguém que não é um pecador como um publicano, alguém que se esforça para obedecer a palavra de Deus. É dessa maneira, meus irmãos, que nós precisamos dar um testemunho, levar o Evangelho. Mas muitos de nós, meus irmãos, ficamos em pequenos guetos e apresentamos o Evangelho somente para aqueles que corroboram com os nossos pensamentos. Falamos do Evangelho somente para aqueles que concordam conosco. E aí nós somos levados a rejeitar ideias contrárias às nossas. Pensou diferente de mim? Esse aí eu vou afastar.
Isso é muito vivo nos dias de hoje. Afinal, se o Senhor se permitir, daqui a uma semana teremos eleições. E essas eleições tão polarizadas têm afastado, meus irmãos. Temos nos afastado de pessoas que não pensam conforme a nossa ideia, quando na verdade devemos levar para todos a bondade da salvação. Meus irmãos, nós fugimos de pessoas que necessitam do Evangelho. E o nosso Senhor nos ensina que em apenas 2 versículos nós devemos nos esvaziar e anunciar para todas as pessoas, quer seja na nossa igreja, quer seja no ambiente deles. Muitas vezes nós esperamos que venham para dentro da igreja para que ouçam o Evangelho, mas dificilmente a gente sai para falar do Evangelho, e o nosso Senhor Jesus faz isso. Ele demonstra a humildade dele através de um ambiente rejeitado, que é o nosso segundo ponto, versículo 15 e 16. E achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Meus irmãos, em outra versão, a nova versão transformadora da mesma tradução desse trecho, diz assim: mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam sentados à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com esses cobradores de impostos e outros pregadores, perguntaram para os seus discípulos: por que eles estão comendo com cobradores de impostos e pecadores? E aí, meus irmãos, aqui a gente precisa entender que o Senhor Jesus estava no ambiente deles. Eu tenho 2 aspectos para chamar a atenção aqui. Levi, o cobrador de imposto que foi chamado, ele saiu do império das trevas para o reino da maravilhosa luz por um chamado gracioso. Ele simplesmente seguiu. Dentro da doutrina reformada existem os 5 pontos do calvinismo, e um deles é a graça irresistível. É aquele chamado que você vem simplesmente por amor, naturalmente. O Senhor Jesus não amarra ninguém para dizer: vem, agora você vai para a igreja. Quando Ele chama, você simplesmente vem, você obedece. É um eterno amor que nós não conseguimos compreender, irmãos, mas você vem. E você vem com tanta alegria, que Levi aqui demonstra que ele estava tão feliz que ele fez uma festa. Ele convidou os amigos dele: venham, eu recebi um chamado que eu não tenho maneira de explicar. Eu vou fazer uma festança e vou chamar todos vocês. E ele convidou: quem eram os amigos de Levi? Outros publicanos, outros pecadores. E ele convidou: comida de graça, a festa do rico Levi. Mateus era rico, Levi era rico, Zaqueu era rico. Ele fez aquela festança, e naquela mesa estava sentado o Senhor Jesus. Olha que interessante, meus irmãos. Sentar à mesa, nesse contexto bíblico, significa que você concordava com o comportamento daquela pessoa. Era alguém próximo, era como se fosse da família, muito mais do que representa hoje, quando um ou outro convida para sentar-se à mesa da sua casa. Vamos lá em casa tomar um café, vamos lá em casa almoçar, comer um tambaqui. Nesse período aqui bíblico, isso era muito mais importante, muito mais representativo. E é dentro desse cenário que os fariseus questionam: como é que pode ele assentado, ele que se diz mestre, assentado com pecadores? É o mesmo que hoje, se nós não viéssemos ao culto solene, estivéssemos assentados com uma roda de escarnecedores aí fora, e a gente aqui dentro da igreja, olha lá, o irmãozinho dizendo que é crente e sentado lá no meio de todo mundo.
Senhor Jesus não perdeu a oportunidade. Ele foi até o ambiente deles, humildemente. Ele se esvaziou, um ambiente rejeitado por muitos. Vamos abrir, por gentileza, em Lucas 5, capítulo 5, versículo 29 e 30, que é o texto paralelo a esse mesmo ensino. Lucas, capítulo 5, versículo 29. Texto sagrado. Então, e ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles, sentados à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos, Jesus perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Olha só, muitos, numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. O Senhor Jesus estava reclinado à mesa, junto com os discípulos e com Levi. Eles estavam sentados com pessoas de baixa estima no meio daquele povo. Os melhores cidadãos, os homens eminentes, os poderosos fariseus estavam ali questionando onde o nosso Senhor Jesus estava sentado. Como é que pode você sentar-se com eles? Deveria estar sentado conosco, que somos de fina estirpe. Nós que somos servos de Deus, doutores da lei, que cumprimos a lei de Deus, jejuamos, damos os dízimos. Era conosco que você deveria sentar-se, não com esses aí. Não é difícil, meus irmãos, visualizar que Levi e todos os convidados se reclinando sobre colchões, sofás e divãs, rodeados à mesa. Cada pessoa se recostava com o seu braço esquerdo, como era costume, pelo menos durante as festas como dessa ocasião. E todos, meus irmãos, todos desfrutando a comida e a amizade. Uma verdadeira festa. E o nosso Senhor Jesus ali sentado. É bem possível que nós adquirimos como os fariseus. Como é que pode? Principalmente aquele irmão que é do cometido. Nós nos escandalizamos com pequenas coisas, meus irmãos. Nós não queremos nos misturar e guardamos o evangelho da gente. Os irmãos não se guardam na cidade. Ela não se esconde sobre o monte. Você não pode pegar uma vela, a luz e guardar debaixo de uma cama. Não serve para isso. Nós somos luz da terra. Se nós não estivermos propagando o Evangelho de Cristo, tem alguma coisa errada na nossa vida cristã. Tem que ter alguma coisa errada, meus irmãos. É dentro daquele ambiente hostil para os judeus, que Cristo demonstrava humildade. Meus irmãos, dentro de um ambiente totalmente rejeitado, nós precisamos reconhecer a humildade de Cristo. Por que ele estava naquele ambiente? Porque ele tinha uma missão a cumprir. A demonstração da humildade desses versos tinha um propósito, meus irmãos. Qual era o propósito? E nós chegamos ao terceiro ponto. Devemos reconhecer a humildade do nosso Senhor Jesus através do propósito que lhe foi dado. Qual era o propósito que foi dado ao nosso Senhor Jesus? O texto paralelo é escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Eu peço que os irmãos abram por gentileza. Mateus, capítulo 9, versículo 13. Mateus 9,13 diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim
pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, quem escreveu Mateus foi o próprio Mateus, Levi, o que foi chamado pelo Senhor Jesus. E ele acrescenta um texto que não está em Marcos e nem em Lucas. Ele acrescenta um texto puxando Oséias 6,6, que diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que ele quer dizer aqui, meus irmãos? Que só virá ao Senhor Jesus aquele que reconhece a sua própria pecaminosidade. Meus irmãos, o que Deus queria era a manifestação de benevolência em relação ao próprio Deus e ao homem, antes que meramente de holocaustos. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é uma vida entregue. O que Deus quer de nós é que nós venhamos agir com misericórdia. Nosso dedinho é sempre apontado para sentenciar as pessoas. Se alguém erra, nós crucificamos. Mas não é isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina. O teólogo William Hendricks nos ajuda nessa explicação, dizendo: quando, sem uma genuína mudança de coração e conduta, contudo, sacrifícios eram oferecidos, tal ato equivalia a ritualismo morto, abominável ao Senhor. Agirmos, meus irmãos, sem misericórdia é uma religião sem bondade ou misericórdia. Agirmos sem misericórdia, sem humildade, é uma religião sem valor. Não adianta de nada. Frequentamos a igreja, cumprimos o nosso quadrinho, damos o dízimo e a oferta, até vamos às quartas-feiras ao culto de oração. Mas isso não é nada diante do nosso Senhor, porque Ele quer misericórdia, Ele quer um coração compassivo, contrito. Ele nos quer humildes, irmãos. Soberbo, os soberbos não herdarão o reino. O Senhor Jesus assentou-se àquela mesa, com aqueles publicanos, demonstrando humildade, demonstrando misericórdia. Nós devemos ser modelos de Cristo. Muitas vezes não fazemos isso. Nós deixamos de lado a humildade, nos enchemos de vaidade, de soberba, buscamos coisas grandes demais para nós, almejamos liderança, almejamos proeminência no meio da igreja. O Senhor Deus não quer isso. Ele quer um coração entregue. Ele quer um serviço verdadeiro, que nós façamos tudo para a glória dele e tão somente para a glória dele. Mateus, publicano, Levi, cobrador de impostos, meus irmãos, ele havia mudado, ele havia sido transformado eficazmente. Ele recebeu da bondosa conversão salvífica em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse: segue-me. Ele veio. Devemos reconhecer a humildade do nosso Senhor Jesus ao compreender, meus irmãos, que o propósito dele era cumprir a missão da nossa salvação. Ele veio para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar e nos conceder vida eterna. E nós cambaleamos. Precisamos entender, meus irmãos, que só virá a Cristo aquele que admitir que necessita da misericórdia do Filho de Deus. Só virá ao Senhor aquele que confessar os seus pecados e crer nele como o único e suficiente Salvador. Quando o Senhor Jesus diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, ele estava criticando os fariseus que se achavam corretos. Mas ele diz: eu não vim para vocês, eu vim para aqueles doentes que reconhecem que precisam de mim. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor Jesus a todo momento. E no dia em que nós dissemos assim: hoje eu não preciso mais, eu já consigo andar com as minhas próprias pernas, tolo, louco,
Não, irmãos. Precisamos constantemente clamar pelo nosso Senhor Jesus para conhecer mais dele. Os santos aqui descritos, meus irmãos, está se referindo àqueles que descartam as boas novas da salvação. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que ainda caminha relutando. Ainda não, espera mais um pouco. Meus irmãos, a palavra do Senhor é para vocês também. Ele veio para quem deve reconhecer arrependimento no Senhor Jesus e crer nele como Salvador. É para esses, meus irmãos. Não espere para depois. O Senhor Jesus faz uma crítica aos fariseus com esse legalismo que era visível. Eu vou para a igreja, já está tudo bem. Não. O Senhor Jesus faz uma crítica em relação às boas obras que eram defendidas pelos fariseus como um caminho para a salvação. Meus irmãos, boas obras não salvam. Opa! Deixei o irmão, dei preferência na faixa de pedestre, fiz a minha boa ação do dia. Não, meus irmãos, está entendendo errado o Evangelho. Boas obras não salvam. O caminho, meus irmãos, para o céu passa única e exclusivamente por nosso Senhor Jesus. O Senhor humilde, que levou o Evangelho, que chamou um publicano. Não se engane, meus irmãos, com a nossa cultura católica, que nos dirige à prática de boas ações para chegar aos céus. Não existe isso, meus irmãos. O caminho é Cristo. Tem que ser Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 4,13 e 14, o Senhor Jesus afirma: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que jorre das nossas vidas, meus irmãos, essa água para a vida eterna, falando do Senhor, vivendo para o Senhor. Ainda que nós estejamos em um ambiente que seja hostil, nós precisamos, irmãos, proclamar as boas novas do Senhor Jesus. Ele já nos chamou, mas a gente diz não. Meus irmãos, doentes precisam dessa água. São os doentes, meus irmãos, que precisam que do seu interior flua rios de água viva. São os doentes que precisam de Cristo. Somos nós, irmãos. Nós precisamos de Cristo a todo momento. O Senhor Jesus veio com o propósito de salvar pecadores. Ele veio com o objetivo de garantir a nossa estada com Ele mesmo nos céus, tão logo Ele volte. O poderoso Senhor, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, esvaziou-se em humildade, sem soberba, em uma atitude de simplicidade, de obediência. Uma conduta, meus irmãos, fundamentada no reconhecimento do status de um homem diante de Deus. Ele não queria esse status. Ele veio com um propósito. E ainda que eu tenha que me assentar no meio deles, eu irei lá, porque eu preciso cumprir a minha missão diante do Pai. Assentando-se com a mais alta escória da época, meus irmãos. Ele estava assentado com corruptos, calhordas, gentalhas, vigaristas, desonestos, estelionatários, bandidos. Ele estava sentado, meus irmãos, com gente como a gente. Era isso que ele estava fazendo. Era ali que o Senhor Jesus estava sentado. Pessoas, meus irmãos, como eu, como você, ele veio humildemente. Sério. Nós fomos chamados, meus irmãos, para andar nos seus passos. Nós fomos chamados humildemente, mesmo não merecendo. Não merecendo, a graça divina nos alcançou. Mesmo
mesmo sendo nós dentro daquele barco, indo para um lado e para o outro, somos nós, meus irmãos. E o Senhor Jesus veio humildemente, chamados por Ele. Caminhando para a nossa conclusão, devemos reconhecer, meus irmãos, a humildade do nosso Senhor Jesus através desse chamado inusitado que nós vimos no versículo 13 e 14. Devemos reconhecer, meus irmãos, a humildade do nosso Senhor dentro daquele ambiente rejeitado, de maneira humilde, assentado naquela mesa. Devemos reconhecer a humildade do nosso Senhor Jesus através do propósito, da missão que Ele recebeu. Ele veio humildemente para nos salvar. É desta maneira que o evangelista Marcos nos apresenta esse texto, um aspecto de humildade na vida do nosso Senhor Jesus, que nós devemos copiar. Ele nos exorta e Ele nos encoraja. Então, o que nós devemos fazer diante deste texto, meus irmãos? Meus irmãos, a você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que continua lutando, desobedecendo ao chamado amoroso, meus irmãos, arrepende-se. Creia em Cristo. Comece, irmãos. Fale do Evangelho para aquele que precisa. Tire dúvidas com quem você eu quero. Ensine. Eu preciso aprender. Por onde eu começo? Aqueles que já são crentes, abramos por gentileza em Salmo 131, versículo 1, por favor. Salmo 131. Como aplicação, Salmo 131, 1. Orando como salmista: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Que oremos como salmista. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Falamos em Oséias, capítulo 6, versículo 8. O que fazer? Devemos andar como o profeta. Oséias 6:8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom é que o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de nós? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. E por fim, meus irmãos, louvemos ao Senhor através do hino 317, que diz: chamada, no combate entrai, o dever vos chama, confessai, pois resoluto, temorosos e incorruptos, e com lábios incorruptos, impuros, Deus, verdade e fé. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos conduza. Irmãos, oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, em nosso Senhor Jesus, pela explicação da tua santa palavra, e rogamos em nosso Senhor Jesus que andemos, Pai, humildemente contigo, que pratiquemos, Pai, a misericórdia, e amemos, Senhor Deus, tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, a cumprir. Fomos chamados, Senhor, mas muitas vezes nos ensoberbecemos como tem sido chamados, Senhor. Livra-nos disso, Senhor. Faz-nos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Manda-nos, Senhor, tua graça irresistível. E nós rogamos, Senhor Deus, que cada vez mais cresçamos em graça e conhecimento do nosso Salvador. Pedimos perdão, Pai, aos nossos muitos pecados e esperamos em Ti, por Tua santa palavra que é viva e eficaz. Pelo amor do Teu santo nome é que nós oramos. Amém.